As emulsões de uso comum normalmente são a base de dois componentes que precisam ser misturados na hora do uso. A proporção da mistura é indicada no catálogo técnico do fabricante, portanto, siga as instruções de uso para fazer a mistura corretamente. As emulsões são produtos sensíveis à luz branca. Por isto, elas devem ser manipuladas em ambiente com luz amarela, onde não existem radiações ultravioleta. Depois de misturados os dois componentes, deixe a mistura descansar por 10 minutos, para que possam sair as possíveis bolhas de ar formadas pela agitação. A ferramenta utilizada para o emulsionamento chama-se calha emulsionadora. Antes de usá-la, verifique se a superfície de contato com a tela esteja em perfeita condição de lisura, pois ela não pode ter ranhuras e nem cantos vivos. O tamanho da calha deve ser de 4 a 6 centímetros menor que o tamanho interno do quadro. Assim, você terá uma margem para manipulação. Lembre-se de que a emulsão, depois de preparada, não pode mais receber luz branca. Portanto, realize todas as operações em um ambiente iluminado com luz amarela. Alimente a calha com uma quantidade razoável de emulsão para facilitar o escoamento e a aplicação. Despeje a emulsão cuidadosamente para evitar a formação de bolhas de ar. Para emulsionar, segure o quadro apoiado em uma base qualquer. Cuide para que ele fique a uma altura adequada, que facilite o movimento que você fará. Encoste a calha na parte inferior do lado interno da tela, de modo que ela fique perpendicular. Incline a calha e o quadro ao mesmo tempo e aguarde o escoamento da emulsão até que ela toque na tela. Depois, aplique uma leve pressão e movimente a calha para cima. Com isto, será depositada uma camada de emulsão. Usando o mesmo procedimento, aplique agora uma camada de emulsão no lado externo da tela. Para garantir uma camada razoável, faça mais uma aplicação no lado interno. Se você achar que a camada está excessiva, com a calha no ângulo invertido, você pode raspar para remover parte da emulsão. Logo após o emulsionamento, você pode realizar a secagem. Para tanto, você deve usar um secador industrial. Mantenha o bico do soprador a uma distância de aproximadamente 40 centímetros da superfície da tela e distribua o jato de ar quente em toda a superfície. A recomendação é que a temperatura da película de emulsão não ultrapasse os 50 graus. Você saberá quando a camada estiver seca, pois a emulsão muda de cor e também perde o brilho. Depois, deixe a tela descansar por meia hora para esfriar e completar a secagem. Lembrando que isto deve ocorrer em ambiente seco e escuro, pois a emulsão é sensível à luz. No próximo passo, você usará o fotolito para fazer a matriz. Então verifique se ele está em perfeitas condições. Para tanto, coloque-o contra a luz e veja se ele não contém riscos ou falhas. Em alguns casos, você pode fazer retoques usando a tinta Nanquim ou um produto chamado Abidec para cobrir as falhas. Neste passo, você vai fotografar a imagem na tela e o equipamento utilizado será uma mesa com uma fonte de luz. Com uma fita adesiva transparente, prenda o fotolito com o lado legível em contato com o lado externo da matriz, cuidando para que o desenho fique centralizado em relação ao quadro. Quando o fotolito estiver preso,
Vire todo o conjunto para que o lado externo da matriz fique em contato com o vidro da mesa. Para evitar o retorno da luz, coloque sobre a tela um laminado escuro de um material flexível qualquer. Coloque peças de materiais pesados sobre a lâmina para prensar o fotolito contra a tela, pois isto promove um contato maior entre os dois. Ligue o equipamento e aguarde o tempo de exposição para que a emulsão seja endurecida. Coloque a tela em um local adequado e lave os dois lados com água corrente. As áreas da película de emulsão que não sofreram a ação da luz se tornarão visíveis e o desenho se revelará. Aplique nestas áreas um jato de água. Com isto, nestes locais, a emulsão será removida. Depois, analise atentamente a tela para certificar-se de que a emulsão foi removida totalmente nas áreas que ficaram protegidas pelo fotolito. Em sua tela, deverá ficar gravado o desenho com perfeição. A secagem da matriz deve ser efetuada com um soprador usando inicialmente o ar frio. Assim, você poderá aproximar mais o secador para que o jato de ar seja mais forte. Isto é necessário para remover a água retida entre as tramas do tecido. Quando a matriz estiver totalmente seca, você pode dar um acabamento com fita adesiva. Assim, a matriz ficará com um aspecto melhor e ainda mais protegida e mais fácil para limpar. Para as matrizes destinadas para impressão com tintas à base de água, use uma fita onde o adesivo não seja atacado pela água. Para as matrizes destinadas para impressão com tintas à base de solvente, use a fita gomada, que não é atacada pelo solvente.